Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e a aula de hoje é a aula 12 da Frente B de Língua Portuguesa. A gente vai falar sobre coerência textual. Vamos lá? Começando lá com um conceito de coerência. Gente, de forma muito simples, coerência significa não contradição. Um texto que apresenta essa característica, coerência, é um texto que mantém unidade de sentido. É um texto que não se contradiz a si mesmo. Vejam lá o conceito. De forma simples e direta, pode-se dizer que coerência é a propriedade que se observa nos textos que mantém unidade de sentido, ou seja, que não apresentam contradição nem interna nem externa. A gente já vai falar sobre essa diferença entre coerência interna e coerência externa. Para que um texto seja coerente, ele precisa. Então vamos lá, gente. Vamos começar com o conceito de coerência interna. Olha, o nome é autoexplicativo, né? Um texto que é internamente coerente é um texto que não apresenta argumentos que se contradigam, ou seja, é um texto que mantém unidade de sentido dentro dos seus próprios limites. Eu produzi ali um exemplo a partir do tema com o qual a gente trabalhou aí na nossa última produção de texto. Vejam lá, ó. Segundo estudos citados pela Anvisa, a veiculação de publicidade de bebidas alcoólicas aumenta consideravelmente o número de usuários da substância, principalmente entre os jovens. Perceba, gente, esse argumento é um argumento em favor ou da regulamentação ou da proibição, uma vez que a publicidade aumenta o número de consumidores, principalmente entre os jovens, é lícito que ela sofra restrições ou que ela simplesmente deixe de existir. Então esse argumento ele encaminha o texto para um tipo de conclusão, mas veja o que vem ali na sequência. Portanto, portanto é uma conjunção conclusiva, ou seja, a partir das premissas já estabelecidas, o que eu posso concluir? Portanto, não cabe ao Estado ferir a livre expressão proibindo o discurso publicitário. Gente, essa conclusão ela está em desacordo com os argumentos que foram apresentados anteriormente. Se você deu uma olhadinha lá na grade de correção do seu texto e você percebeu essa anotação, incoerência argumentativa, é porque de alguma forma o seu texto se mostrou contraditório. Gente, esse exemplo que eu trouxe aqui, eu não tirei ele de nenhum texto, tá? Esse exemplo foi um exemplo que eu produzi, mas como vocês estão familiarizados com os argumentos a respeito desse tema, eu achei que seria interessante a gente partir desse debate, tá bom? Beleza? Então perceba que aqui os elementos internos do texto apontam para caminhos diferentes. Isso é incoerência interna, beleza? Agora veja o que é incoerência externa. Vamos lá. Ó. Não contradizer a realidade. Sempre que o texto fere dados, fere o conhecimento histórico, a experiência histórica acumulada, o conhecimento científico, enfim, ele mostra aquilo que a gente chama de incoerência externa. Tá? Então, a não contradizer a realidade. Tá? Um dado concreto só pode ser contestado com base em investigações científicas. Um fato de conhecimento público ele pode ter novas versões, mas com base em depoimentos fidedignos. Vejam lá um exemplo para que isso fique mais claro. Tá? Ó, como sabemos, a educação nunca foi um instrumento de inclusão social e política. Então veja só, o texto ele apela aqui com essa expressão, como sabemos, aquilo que a gente chama de conhecimento de senso comum. Tá? Veja, como sabemos, a educação nunca foi um instrumento de inclusão social e política. Por que esse texto mostra incoerência externa? Porque não há nenhum exemplo histórico que comprove essa afirmação. Vejam lá a explicação na sequência. A experiência histórica ela mostra justamente o contrário. Além disso, existe uma relação direta entre níveis educacionais e IDH. Se a gente pega lá o ranking do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano entre os países, a gente vai perceber que os países que ocupam as primeiras posições têm números elevados do ponto de vista educacional, né? Tem aí números positivos em relação à educação universal, educação de qualidade, enfim, enquanto os países que ocupam as últimas posições
tem índices educacionais bastante insatisfatórios. Portanto, o que acontece aqui é que o texto contradiz a realidade, no caso aqui, contradiz dados que são apurados, levantados com bastante seriedade. Nesse caso, o texto se mostra incoerente, mostra uma espécie de fraqueza argumentativa, porque ele é facilmente desconstruído. Tá bom? Nesse slide temos outros exemplos de incoerência. São exemplos muito simples e evidentes. Vejam lá. A falta de impunidade no país é um dos motores da violência. Ora, um dos motores da violência é justamente a impunidade e não a falta dela. Parece aqui que o autor se traiu com o uso das palavras, o mau uso das palavras. Tá? É o que acontece, por exemplo, quando há duplas negações. Deem uma olhadinha na apostila de vocês, tem lá um capítulo interessante, um item interessante sobre as duplas negações, beleza? Na verdade, gente, o que se associa à violência é a impunidade, não a falta dela. Por isso, aqui nós temos um exemplo de incoerência externa, ou seja, o texto contradiz dados da realidade, beleza? Vamos lá, o homem deve buscar o amor e a amizade, mas ele não deve confiar em ninguém, e por isso é melhor que viva só. Gente, as conjunções aqui, elas estão sim sendo bem empregadas, mas elas são bem empregadas no sentido de construir um sentido absurdo. O mas funciona como uma conjunção adversativa, introduzindo uma ideia contrária, e o por isso introduz justamente uma conclusão. No entanto, as peças dessas relações retóricas e lógicas aqui, elas não se encaixam. Veja lá. O homem deve buscar o amor e a amizade. Bom, buscar o amor e a amizade pressupõe construir laços com outras pessoas, Mas ele não deve confiar em ninguém, por isso é melhor que viva só. O amor e a amizade pressupõem confiança, companheirismo, pressupõe que o homem viva ao lado de outras pessoas, que ele compartilhe o seu destino com outras pessoas, não é isso? Portanto, aqui nós temos a incoerência interna principalmente, tá? Depois, o terceiro caso é um caso de incoerência estilística. São vários padrões de linguagem numa mesma situação sociocomunicacional, sociointerativa. Veja lá, aqui, gente, o emissor da mensagem, ele se dirige ao seu interlocutor chamando-o pelo pronome de tratamento Vossa Magnificência, que é um pronome que se destina aí aos reitores de universidades. Ora, supõe-se que o reitor de uma universidade, no exercício da sua função, exerça aí uma função de prestígio, ocupe um lugar de prestígio, e exige-se aí um tratamento algo solene. Por isso, o uso do pronome Vossa Magnificência, ou ainda pode-se chamar o reitor simplesmente de magnífico. Tá? Veja lá, venho diante de Vossa Magnificência manifestar meu repúdio ao fato de uma instituição pública querer subtrair da população espaço de lazer. Francamente, achei a maior sujeira, sacanagem, nada a ver. Percebam que o finalzinho ali do exemplo, ele mostra um padrão de linguagem que está mais próximo da coloquialidade, uma variação linguística mais adequada a outros contextos e não ao contexto da interação com o reitor no exercício da sua função. Tá bom? Beleza? E para fechar aí os nossos exemplos, temos lá, podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema. O governo prometeu e cumpriu, trouxe várias melhorias na educação. Então perceba, gente, quando eu falo que a falta de recursos é um problema, o que se imagina que seja aí o desdobramento do texto? Que eu dê exemplos desses problemas, ou ainda que eu diga por que isso representa um problema. Eu posso associar a falta de recursos ao mau desempenho escolar dos estudantes, enfim, mas não é isso que se faz. Eu falo primeiro da falta de recursos e sobre como ela é problemática, e depois a gente vai falar sobre ações positivas que o governo tomou, sem introduzir isso de forma a tornar essa relação mais clara, por exemplo, dizer, olha, apesar de ter pouco dinheiro em caixa, o governo tomou medidas sem fazer esse trabalho de relacionar essas informações, o texto fica incoerente, tá? Dê uma olhadinha nas correções dos textos e perceba lá que alguns comentários eu coloquei, relação lógica inadequada. Aqui faltou uma relação lógica adequada para que o texto ficasse coerente, o que mostra, gente, que coesão e coerência
andam juntas, ou seja, os instrumentos de coesão são aqueles conectivos, enfim, todos aqueles recursos para que a gente construa a unidade textual, eles também constroem a coerência textual, tá bom? Prova disso é o exercício que a gente vai resolver aqui na sequência. Vejam lá. O texto que serve de referência para essa questão é um trecho do livro Preconceito Linguístico e que se chama em mito número 6, tá? Segundo o autor do livro, Marcos Banho, o preconceito linguístico ele se fundamenta na existência de alguns mitos, de algumas inverdades sobre a língua, tá? E ele diz o seguinte, ó, o certo é falar assim porque se escreve assim. Esse é o mito, tá? Vamos lá. Diante de uma tabuleta escrita colégio, é provável que um pernambucano, lendo-a em voz alta, diga colégio, que um carioca diga colégio, que um paulista diga colégio. E agora, quem está certo? Ora, todos estão igualmente certos. O que acontece é que em toda língua do mundo existe um fenômeno chamado variação, isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico. Infelizmente, existe uma tendência, mais um preconceito, muito forte no ensino da língua de querer obrigar o aluno a pronunciar do jeito que se escreve, como se essa fosse a única maneira certa de falar português. Imagine se alguém fosse falar inglês ou francês do jeito que se escreve. Muitas gramáticas e livros didáticos chegam ao cúmulo de aconselhar o professor a corrigir quem fala moleque, beijo, menino, besouro, como se isso pudesse anular o fenômeno da variação, tão natural e tão antigo na história das línguas. Essa supervalorização da língua escrita, combinada com o desprezo da língua falada, é um preconceito que data de antes de Cristo. É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada artificial e reprovando como erradas as pronúncias que são resultado natural das forças internas que governam o idioma. Seria mais justo e democrático dizer ao aluno que ele pode dizer bonito ou bonito, mas que só pode escrever bonito porque é necessário uma ortografia única para toda a língua, para que todos possam ler e compreender o que está escrito. Mas é preciso lembrar que ela funciona como partitura de uma música. Cada instrumentista vai interpretá-la de um modo todo seu, particular. E aí a questão, ó, já está com o gabarito aqui, né? O spoiler trazido pelo professor, vamos lá. Ó. É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada artificial. Perceba, gente, que essa conjunção mas, ela está aqui por uma razão. Ela está aqui para construir uma relação lógica. Essa relação aqui é de adversidade, ou seja, são duas informações, tá? Duas afirmações que se contradizem, que caminham em sentidos opostos. Por isso que é importante que nós empreguemos uma conjunção que expresse exatamente essa relação. Beleza? Então, lá no texto de vocês, quando aparece, olha, a relação lógica inadequada, é porque se fez um mau uso desse conectivo, é porque se fez uma má interpretação dessas informações e da relação que elas mantêm entre si. Por exemplo, se eu colocar um pois aqui, a relação ela já não é mais de adversidade, ela é de explicação. E aqui, gente, esse segundo segmento não explica o primeiro, mas entra em contradição com ele, né? Prevalece sobre ele, mas de forma contraditória, né? Portanto, no lugar de mas, eu vou precisar aí utilizar uma outra conjunção que mantém essa mesma relação de adversidade, essa mesma relação lógica, que no caso aqui, gente, é a letra E, não é isso? Ó, todavia, o E funciona normalmente como aditiva. Tá? A gente pode, em algumas situações, utilizar o E como adversativa, mas não seria o caso aqui. O pois explicativa, né? O assim introduz uma demonstração, não é isso? Portanto, fica lá a alternativa E. Portanto, percebam aqui mais uma vez que coerência, né, e coesão andam juntas, né? A coesão também é um instrumento de construção da coerência textual. Tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra aí nas próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau.